Bom dia, Espírito Santo. Oferecimento. Transportadora Colatinense. Leva e traz sua carga com segurança e rapidez. Bom dia, 7 horas 30 minutos. E estão uma balbúrdia só os salários pagos pelo governo do estado. A isonomia prevista na Constituição não está sendo obedecida e tem funcionário ganhando mais de 7 vezes o que ganha o próprio governador do estado. O governador ganha 7 milhões de cruzeiros, tem gente que ganha mais de 40. Esses super salários estão inchando a folha de pagamento do estado, que em junho consumiu quase 90% da arrecadação. A secretária de Administração, Lígia Pauliello, acha que a saída para o problema é conscientização de toda a sociedade para a necessidade de acabar com alguns privilégios. A secretária conversa com a gente no final do programa. Um hospital em São Mateus pode se tornar exemplo de administração para o governo do estado. É o Hospital Roberto Silvares, que depois de um longo período de crise começa a respirar mais aliviado. O responsável pela melhoria por que passa o hospital é o diretor Deusdete Amorim. Ele acha que a saúde no Brasil tem jeito e, para isso, é preciso jogo de cintura para saber enfrentar as dificuldades. O diretor explica para a gente daqui a pouco qual o segredo do sucesso de sua administração. Está definido o apoio do governador Albuino Azeredo em Vila Velha. A decisão foi recebida com festa ontem à noite. Você vai ver uma reportagem sobre esse assunto no Bom Dia de hoje. Mas antes vamos ver os destaques do jornal A Gazeta desta terça-feira, 14 de julho. Secretária de PC desmente Heriberto. Secretária da Brasiljet depôs ontem na CPI do caso PC e desmentiu o motorista Heriberto França. Flamengo tenta evitar otimismo. A grande preocupação do técnico e dos jogadores é evitar o já ganhou para o próximo jogo. Salários são reajustados em 120,5 esse mês, mas só os trabalhadores com data base em março, julho e novembro vão receber o reajuste. Agentes acusados de corrupção na prisão feminina. 3 policiais estão sendo acusados por uma presa de facilitar a saída exigindo pagamento. Governo inicia a privatização da CST na quinta. Está marcado para esse dia o primeiro leilão das ações da CST. Proposta pode pôr fim à greve dos professores. Mais detalhes sobre esse assunto no Bom Dia de hoje. E o tempo não melhora para o capixaba nesta terça-feira. O céu fica nublado, podendo chover de vez em quando. A temperatura fica estável. Essa é a previsão do Departamento Nacional de Meteorologia e vale para todo o estado. Aqui em Vitória, o dia amanheceu nublado e sem chuvas por enquanto. O governo do estado volta atrás e apresenta uma nova proposta aos professores que podem encerrar a greve hoje. A gente fala sobre isso ainda no Bom Dia de hoje. Agora vem o comercial. Faz ficar forte todo dia. Faz ela ficar forte também? Claro, filha. A gente vai dar Estimovit para ela. Estimovit. Levanta o animal rapidamente, desintoxicando e hidratando. Estimovit. Força e energia para os animais. Qualidade Sharing Plow. Festa Funk, em discos, fitas e compact discs som livre. Bom dia, vida, notícia apresenta, notícia apresenta, essa alegria, corre ao céu, que o sol vem trazer. Bom dia.
Bom dia. Sai hoje o aumento dos ônibus aqui de Vitória. O percentual do reajuste vai ser decidido agora cedo pelo Conselho Municipal de Transportes. Os empresários querem um aumento de 75%, o que levaria a passagem de 800 para 1.400 cruzeiros. Mas a planilha da Secretaria de Transportes aponta para uma passagem de 1.100 cruzeiros. Hoje já entra em vigor também um aumento de 20% para os táxis. E agora a gente vai contar uma história de um hospital que mudou muito de 1987 para cá. É o Hospital Roberto Arnezô Silvares, lá de São Mateus. Esse hospital foi inaugurado em 1987, mas só começou a funcionar para a comunidade mesmo 2 anos depois, em 1989. A capacidade de leitos do hospital era de 110 leitos, mas só agora, em 1992, ele alcançou 40 leitos, menos da metade. Isso em fevereiro de 92. Agora, em maio de 92, dia 11 de maio, mais precisamente, começou a funcionar com 110 leitos e abriu o centro cirúrgico e obstétrico. Como foi feito isso? O diretor do hospital, Deusdete Amorim, é o nosso entrevistado aqui, ao vivo, no estúdio do Bom Dia. Existe um termo técnico que explica como isso aconteceu. É a terceirização. Deusdete Amorim, bom dia para o senhor. Bom dia, Adriano. Bom, em primeiro lugar, vamos por partes, né? Que história complicada essa do Hospital Roberto Silvares, né? Não, gente. De 1987 para cá, passou por tanta transformação e não vinha funcionando em sua totalidade. Bem, o senhor conseguiu, contratou médicos, contratou enfermeiros e o hospital está funcionando. Como o senhor conseguiu isso se o Estado não está autorizando contratar ninguém? Bom, a princípio, o que nós vimos era a necessidade, nem o problema mais legal, era o problema moral. Nós não podíamos admitir hoje uma população carente, principalmente no nosso estado do Espírito Santo, com 70 leitos e um centro cirúrgico totalmente fechado há 3 anos. Então, vista deste problema e a querendo acabar com o crime social, de acordo com o Dom Aldo German, nós investimos tudo que fosse pelo menos moral. E o secretário nos avalizou e afiançou que nós devíamos ter condições de fazer o mais rápido possível a abertura plena do hospital para entregar à população. Em vista disso, nós abrimos um processo licitatório, né? E 8 firmas, entre empresas privadas, fundações, elas foram convidadas. E uma delas nos respondeu. E elas fizeram as contratações necessárias para que nós pudéssemos completar o quadro funcional do Hospital Roberto Silvares. Então vocês fizeram uma licitação com a fundação. Quem contrata os funcionários é a fundação? Exatamente. Nós não contratamos. E vocês fazem o pagamento Nós fazemos repassão das verbas necessárias para esse pagamento, que são salários equivalentes ao do IESP e, diga-se de passagem, numa taxa de administração por parte do governo. Tem essa saída de contratar pela fundação, o hospital ia estar como estava até hoje? Exatamente, na mediocridade. Agora, por que o senhor disse que essa seria a saída moral? Moral porque não se admite, apesar de problema ser saúde ser um problema mundial, mas não se admite que você fique como diretor e vendo a população cada vez mais sendo a necessidade de seu leito hospitalar para resolver seus problemas, e nós simplesmente passivos admitindo e assumindo aquela irresponsabilidade. E o secretário admitiu também que não era possível, e houve uma decisão política, houve uma necessidade, uma vontade, e o governador autorizou, e nós fomos e fizemos o processo de licitação. Quer dizer, e agora contrata médicos e enfermeiros pela fundação. Exatamente. Isso vem dando bons resultados? Aliás, é um processo embrionário, mas nós acreditamos que, pelo impasse de não haver um concurso público, a única saída é o que eu chamarei de válvula de escape. Porque, evidentemente, se não houver um parceiro jurídico, é impossível você contratar. E sem funcionar, é impossível você funcionar. Então, mediante essa parte panorâmica da coisa, é que nós admitimos que, se o processo, como nós passamos isso para a Auditoria Geral do Estado, para não dar um parecer sobre a sua legalidade, se ele não for considerado legal, pelo menos, do meu ponto de vista, ele é moral. Agora, quem é que poderia não considerar legal se o próprio secretário da Saúde autorizou? Provavelmente algum insano, né? Porque admitir uma imoralidade
de não atendimento à população, provavelmente eu teria que a população fique na sua instabilidade de ficar mendigando serviços médicos onde não existe. Existe algum artigo da lei que impeça de contratar médicos via fundação? Não, ao contrário, é legal. É legal desde que haja um processo licitatório. E de mais a mais, é um dever do Estado, de acordo com o artigo 196, viabilizar a saúde na Constituição Federal, e no seu, da Lei 2.300 também, ela nos permite, porque afinal de contas o consumidor tem direito à saúde. Doutor Deusdedit, eu queria que o senhor explicasse também para as pessoas que estão ouvindo a gente, quer dizer, o que aconteceu de outras mudanças no hospital. O senhor disse que, por exemplo, a relação, o número de funcionários leito melhorou, a quantidade de médicos aumentou. Como é que se deu isso? Bom, o que nós fizemos nós adequamos o hospital à sua realidade setorial. Haviam setores que haviam funcionários demais, e havia setores que não haviam nenhum. Onde é que tinha funcionário demais? A parte administrativa, e a parte administrativa principalmente. E onde não tinha funcionário? Auxiliares de enfermagem, por exemplo, só contavam 45, enquanto, na verdade, para nós fazermos nosso processo de abertura, necessitávamos mais de 30, totalizando 85 funcionários de auxiliar de enfermagem. Contratamos mais uma enfermeira padrão e contratamos também mais 9 médicos, mais 17 médicos, sendo 9 médicos para suprir as necessidades críticas do hospital, como UTI, pronto-socorro, anestesistas. E os 8 médicos obstetras, que hoje o hospital tem em pleno funcionamento e muito bem funcionando, estes são médicos também contratados por outro sistema, o sistema de produtividade. Eles ganham sobre a tabela CIA-SUS. E eles são contratados também pela Fundação. Exatamente. Este dinheiro é repassado à Fundação que faz o seu pagamento. Agora, é claro, árbitro, que isso é um processo, como eu disse anteriormente, embrionário. Nós estamos agora viabilizando, que esse processo termine dia 12 de outubro, um processo mais consistente e que ele poderá nos permitir, durante 6 meses, fazermos que, se essa avaliação foi positiva, mas pelo menos é no momento a única possível. Doutor Deusdedit, muito obrigado ao senhor pela entrevista, pelas explicações. Eu acho que vale a pena a gente ainda repisar alguns números. Um é que o hospital tinha 314 funcionários com 40 leitos, portanto, 7,8 funcionários por leito. Hoje tem 340 funcionários para 110 leitos, o que dá uma média de 3 funcionários por leito. Os gastos eram de 460 milhões e hoje, mesmo no período todo de inflação, está em 526 milhões. A fórmula é a terceirização, ou, como prefere o doutor Deusdedit, é uma válvula de escape. Muito obrigado mais uma vez por essa entrevista. Obrigado, árbitro, obrigado, Patrício, pela oportunidade. Esperamos que tenha uma conotação positiva a nossa manifestação e acertar. Que o senhor tenha sucesso. Obrigado, árbitro. Governador Albino Azeredo garante apoio em Vila Velha. A gente volta a seguir com esse assunto. Todos os prazeres da praia e do campo num só lugar. Casuar Hotel Lazer. Apartamentos com ar-condicionado e frigobar, com direito a um festival de iguarias, frutas, doces e licores à vontade. Além de toda uma infraestrutura de lazer. Financiamento de diárias completas, onde você programa as datas e os vencimentos com preço fixo. Casuar Hotel. Venha viver a fazenda de seus sonhos. Reservas pelo telefone 261-1282. Aloísio Ovelha, Fábio Pirajá, Luiz Carlos Peixoto, Reginaldo Silva, Olegário Gonçalves, Jairo Maia. Os melhores comunicadores estão de telefone novo. É hora de hora certa. Toda hora é hora de você comprar ou vender seu dólar turismo no Banestes. O mercado do café abriu a semana com uma pequena alta. O Arábica 4 foi vendido a 170 mil, o Arábica 7 a 150 mil. O Conilon 7 com até 10% de broca ficou em 120 mil e o 7-8 com mais de 10% de broca, 106 mil. A arroba do boi ontem foi cotada em 63 mil cruzeiros. E vamos ver os preços dos hortigranjeiros agora cedo na Ceasa. Tomate extra, 25 mil. Batata inglesa lisa, 45 mil. Batata inglesa comum, 35 mil.
Alho nacional, R$ 2.300. Pimentão, R$ 15.000. Cenoura, R$ 10.000. Repolho, R$ 7.000. Banana prata, R$ 15.000. Cebola, R$ 28.000. Vagem, R$ 20.000. Feijão preto, R$ 90.000. Chuchu, R$ 6.000. Inhame chinês, R$ 14.000. Quiabo, R$ 15.000. Couve-flor, R$ 5.000. Ovo branco extra, R$ 66.000 cruzeiros. Os combustíveis já estão mais caros desde a meia-noite. A gasolina e o álcool subiram 3,4%. Já o óleo diesel subiu um pouco mais, 6,7%. Esse é o segundo aumento dos combustíveis em menos de 15 dias. Aqui na Grande Vitória, a gasolina passa a custar 1.880 cruzeiros, o álcool 1.470 e o diesel 1.230 cruzeiros. Os professores do estado em greve há 57 dias decidem daqui a pouco, às 9 horas, no ginásio Wilson Freitas, se voltam ou não ao trabalho. Na Assembleia de hoje, os professores vão analisar a nova proposta feita ontem pelo governo do estado, que voltou atrás e decidiu não cortar os dias parados. A nova proposta do governo prevê reajustes de 25,6% em julho e 25% em agosto. E com essa proposta, o piso do magistério passa agora em julho para 540 mil cruzeiros. Em setembro, o governo se compromete a pagar integralmente a trimestralidade aos professores. Com a proposta, o governo garante que ficam zeradas as perdas salariais dos professores acumuladas desde 1990. Está para entrar em vigor no Brasil um novo Código de Trânsito com leis mais duras. Mas enquanto as regras não mudam, os motoristas continuam cometendo abusos nas ruas da cidade. Na Avenida Jerônimo Monteiro, uma das mais movimentadas de Vitória, a velocidade máxima é de 40 km. Mas os carros passam no mínimo a 60. Na Avenida Fernando Ferrari, a situação não é diferente. Na Avenida Dante Michelini, os carros chegam a trafegar a mais de 100 por hora, quando deveriam estar a 60 km. Para evitar infrações como excesso de velocidade, o Ministério da Justiça está elaborando um novo Código de Trânsito para substituir o atual, que tem mais de 20 anos. O novo código prevê multas pesadas e até cadeia para os motoristas infratores. O Ministério, que está elaborando o novo código, está aceitando sugestões dos motoristas e de qualquer pessoa, que poderá ser enviada para o Ministério em Brasília ou para o Detran de cada cidade. Eu acho que tem que multar mesmo, os caras abusar, não digo assim parar em cima da faixa que nem eu, mas... Eu acho que vai solucionar os problemas de trânsito que nós temos, né? Precisamos de solução. Tem mais do que modificar isso, que já tá uma vergonha. Enquanto o novo Código de Trânsito não chega, a realidade é negra. De janeiro a junho deste ano, 602 acidentes foram registrados só em Vitória. Apenas nesse final de semana, 5 pessoas foram atropeladas e mortas na Grande Vitória. E o governador Albuíno Azeredo começa a definir quem vai apoiar na eleição de 3 de outubro. Ontem à noite, Albuíno declarou apoio à candidatura de Max Filho à Prefeitura de Vila Velha pelo PDT. O anúncio foi feito durante uma reunião no dispensário São Judas Tadeu. A reunião começou com um certo suspense. Todos aguardavam a chegada do governador Albuíno Azeredo, que iria declarar publicamente nesta noite apoio às candidaturas de Max Filho e Max Mauro à Prefeitura de Vila Velha. Na reunião já estavam o vice-governador do estado, Adelson Salvador, e muitos assessores e secretários de Albuíno. O clima chegou a ficar apreensivo, mas o governador cumpriu a palavra. Praticamente uma hora depois, Albuíno chegou sob os aplausos dos pedetistas de Vila Velha. O governador fez o discurso de apoio tão esperado e disse que a sucessão em Vila Velha precisa do aval de Max Mauro. Mas apesar de toda essa festa organizada pelo PDT de Vila Velha, o governador Albuíno Azeredo declarou que vai continuar trabalhando para unir a família Mauro. Quer dizer, ele vai tentar unir o Max Filho, que é o candidato do PDT, a Arnaldo Mauro, que é o candidato do PSB à Prefeitura de Vila Velha. Embora o prazo tenha terminado no dia 5, mas ainda vou fazer tudo para que possamos ter essa família unida e possamos, com isso, aumentar a nossa força rumo à vitória em 3 de outubro. Vai continuar trabalhando por essa união, Arnaldo e Max Filho? Vou continuar trabalhando por essa união. É meu dever, como ligado à família, a um lado e a outro, e sentir que este é o caminho para uma vitória com menor dificuldade. Nós sempre estivemos dispostos a perseguir esta unidade,
No campo pessoal, esta unidade nunca esteve abalada. Infelizmente, esta unidade não se dá no campo político. Entendemos que o lugar de todos os membros da nossa família é onde eles sempre estiveram e de onde eles não deveriam ter saído, que é o Partido Democrático Trabalhista. E o candidato do PSB à Prefeitura de Vila Velha, Arnaldo Mauro, disse agora cedo que foi pego de surpresa com a decisão do governador. Ele preferiu se informar melhor para depois falar sobre o assunto. E o governo do Espírito Santo tem marajás que chegam a ganhar mais e muito mais do que o governador. Daqui a pouco, depois dos comerciais. A gente já está de volta. Muito se tem falado a respeito da necessidade de uma reforma fiscal e tributária no Brasil, e várias são as propostas a respeito de como fazer as reformas. Uma delas é a do professor da Fundação Getúlio Vargas, Marcos Sintra, que defende a substituição de mais de 40 tributos pagos hoje pelos brasileiros por um imposto único sobre transações. Há 2 décadas, a Receita Federal dispunha de 12 mil funcionários, numa época em que os tributos federais somavam $1 bilhão. Hoje, os tributos recolhidos saltaram para 40 bilhões de dólares e o número de fiscais desabou para 5.700. Resultado, 500 bilhões de dólares desaparecem anualmente no ralo da sonegação. Com esse dinheiro, seria possível construir 100 mil escolas, quase 5 milhões de casas populares, capazes de abrigar mais de 20 milhões de brasileiros. A proposta do imposto único prevê a cobrança de uma alíquota de 2% apenas sobre as transações bancárias e pretende agilizar e fazer entrar mais dinheiro no caixa do governo. Com o imposto único, os fiscais poderão controlar melhor os sonegadores, mas o mais importante é a redução das alíquotas e o alargamento da base tributária, ou seja, mais gente pagando menos, para que mais gente tenha mais saúde, mais educação, mais habitação e mais segurança. A Constituição do Estado do Espírito Santo é muito clara. O maior salário que pode ser pago no Poder Executivo é o de secretário de Estado. Mas aqui no Espírito Santo a coisa anda fugindo à lei. Por exemplo, eu tenho aqui o contra-cheque do governador Albino Azeredo. Ele ganhou, no mês passado, 6.922.000 cruzeiros. Agora, tem gente que ganha muito mais do que isso. Tem gente que ganha mais de 40 milhões por mês. A secretária de Administração, Lígia Pauliala, é a nossa entrevistada. Secretária, como é que acontece um disparate desse, essa diferença tão grande entre o que ganha o governador, entre o que manda a lei e o que ganham alguns funcionários do Estado? Ábido, acontece que a Constituição, quando entrou em vigor, ela ficou na dependência de uma série de leis complementares. E, por ser também um texto novo, ficou sujeito a interpretações, nem sempre ainda firmadas em tribunais. E, com isso, nós tivemos alguns casos no Estado, né, em que os servidores realmente ultrapassaram esse limite. Hoje nós temos em torno de 150 servidores ganhando mais que o secretário de Estado. Quantos? 150 servidores. Né, conquistaram esse direito na Justiça, através de liminares, e alguns até com a segurança já concedida. E onde está mais concentrado esse número de servidores que ganham tanto? Não, esses servidores 150, estou me referindo ao Poder Executivo. Isso sem considerar o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Mas em que área do Poder Executivo? Aí estão dispersos, muitos na Polícia Militar, são os maiores, outros na Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral da Justiça, alguns do Grupo da Fiscalização. Dona Lígia, esses são aqueles velhos marajás de então? Sim. Agora, veja bem, a senhora disse que existe alguma confusão jurídica, mas os termos da Constituição são muito claros. Eles falam remuneração em espécie a qualquer título. Isso não inclui aí todas as vantagens que a pessoa possa ter por tempo de carreira, por exemplo? Esse é um entendimento meu, inclusive pessoal, e de diversos juristas, quem sou eu para contestar isso aí, mas a nossa Justiça tem reconhecido, por também outros dispositivos constitucionais que falam em direito adquirido, de que essas pessoas teriam esse direito assegurado. O Estado tem recorrido, né? Estamos aguardando alguma decisão do Supremo para que realmente a situação seja revertida. O que nos causa, sabe, Ábido, um grande problema,
porque ao mesmo tempo que nós temos esses salários no Estado, nós temos uma massa muito grande ganhando ainda o salário mínimo mais os 40 mil de abono. Os professores estão lutando para ganhar 530 mil, por exemplo, por mês. Exatamente. Né? De 15 padrões que nós temos na administração direta, nós temos 7 ganhando salário mínimo. Dona Lígia, qual é o maior salário do Estado que está sendo pago hoje? Hoje está em torno de 43 milhões de cruzeiros. Bom, a senhora disse que vem recorrendo à Justiça e a Justiça tem dado ganho de causa para os funcionários, né? Para esses funcionários que têm essa remuneração. O que o Estado pode fazer? O Estado tem recorrido a instâncias superiores, mas esse é um processo moroso, né? Você sabe que pelo acúmulo de trabalho, a Justiça não tem uma resposta assim, muito imediata e a gente continua aguardando e confiando, até porque hoje já há uma maior conscientização das pessoas em relação ao problema, quer dizer, o Estado tem que remunerar bem a todos os servidores, né? E hoje, na verdade, tem alguns privilegiados. E a gente espera que com essa sensibilidade da Justiça, a gente possa realmente colocar um paradeiro nessa situação. Bom, e não custa repetir também que o governador está ganhando 7 milhões, tem funcionários ganhando 43, deputados e desembargadores ganham 23 e vereadores de Vitória 17 milhões. É uma balbúrdia que dificilmente alguém vai conseguir entender. Perfeitamente. Secretária, muito obrigado à senhora pela presença, pela participação. Vamos aguardar o que a Justiça em instâncias superiores diz a respeito disso. Muito obrigado, senhora. A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino, que treina em Vitória, dá uma chance ao capixaba para assistir a um jogo amistoso entre as equipes A e B. O jogo treino vai ser às 7 da noite no ginásio do Álvares Cabral. Os ingressos custam 3 mil cruzeiros. Amanhã cedo, os jogadores encerram os treinos aqui na cidade. No final de semana, eles embarcam para a Alemanha, onde fazem os últimos treinamentos antes das Olimpíadas de Barcelona. 7 horas e 57 minutos, por aqui a gente vai encerrando esse Bom Dia de hoje. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta com vocês. Bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Rede Gazeta de Comunicações, Cavalinhos, Canal 11. A seguir o Show do Malandro, logo após Show da Xuxa. Nesta quinta, o lançamento do livro Panelinha de Breu, da escritora capixaba Bernadette Lira, na livraria A Edição, em Jardim da Penha, 6 da tarde. Hoje, lançamento do projeto Concertos para Jovens Músicos, promovido pelo SESI, no auditório da Rede Gazeta, 7 da noite. Bom dia, Espírito Santo. Oferecimento. Transportadora Colatinense. Leva e traz sua carga com segurança e rapidez.